Hoje, o nosso grupo vai falar um pouco mais sobre pacientes com necessidades especiais. São considerados pacientes com necessidades especiais aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Essas deficiências podem ser físicas, mentais, sensoriais, de desenvolvimento, comportamentais, emocionais ou déficit de cognição, e condições limitadas que requerem atenção médica, como problemas sistêmicos de saúde que necessite de algum programa ou serviço especializado de tratamento. Esses pacientes, eles possuem classificações, e essas classificações, elas podem sofrer uma grande variação e deve ser considerado de forma ampla e relativa. A primeira classificação é por Dualib e Dualib, que os grupos principais por eles podem ser definidos em malformação congênita, genética ou não genética, alterações comportamentais, psicoses, neuroses, autismo, perversão e dependência química, e alterações físicas adquiridas, como gravidez, alterações sistêmicas, traumatismos e geriatria. A segunda classificação é por Santos e Haddad. Os grupos por eles definidos são deficiência física, pacientes com sequelas de paralisia cerebral, acidente vascular encefálico e miastenia graves, distúrbios comportamentais, pacientes com autismo, bulimia, anorexia, condições de doenças sistêmicas, como gravidez, pacientes irradiados em regiões de cabeça e pescoço, pacientes transplantados ou imunossuprimidos, deficiência mental, como comprometimento intelectual, devido a fatores pré, peri e pós-natais de origem genética, ambiental ou desconhecida, distúrbios sensoriais, pacientes com deficiência auditiva e visual, transtornos psiquiátricos como depressão, transtornos obsessivos compulsivos como ansiedade, doenças infectocontagiosas, pacientes soropositivos para o vírus da AIDS, hepatites virais e tuberculoses, e síndromes e deformidades craniofaciais, como a síndrome de Down. Pacientes cada vez mais presentes, necessidade de qualificações e adequações ergonômicas por parte do cirurgião dentista, risco aumentado para desenvolver doenças bucais, se não tratadas podem evoluir para dor, infecção e perda de função, dificultando aprendizagem, comunicação e nutrição. Dificuldades, falta de conhecimento, desinformação do profissional sobre o protocolo de atendimento, preconceito, condição financeira, difícil acesso aos atendimentos pela saúde pública, desconforto da parte do cirurgião dentista, provocam verdadeiras fronteiras no relacionamento paciente-profissional. Atendimento odontológico. Organização do atendimento. Primeiro contato. Organização do atendimento. Primeiro contato. Planejamento adequado. Há necessidade de aumentar a equipe auxiliar? Mudar o ambiente de atendimento? Avaliação do paciente. Primeiro, nós iniciamos com a anamnese, onde a gente vai ter a queixa principal, história da doença atual, condições e ou doenças médicas, hospitalizações e cirurgias, alergias, experiências com soluções anestésicas, médicos que acompanham o paciente, medicamentos que faz uso, estado da imunização, uma revisão de sistemas da história familiar, história social e completa história odontológica.
Em todos os pacientes, além do exame da cavidade bucal, também deve ser realizado um exame completo e detalhado da cabeça e do pescoço, um resumo dos achados odontológicos e das recomendações específicas do tratamento deve ser fornecido ao paciente e ao responsável. Os médicos responsáveis pelo paciente também devem ser informados. Estratégias preventivas. Os pacientes com necessidades de cuidados especiais têm risco aumentado para doenças bucais que, por sua vez, podem representar risco de vida para esses pacientes. A educação dos pais responsáveis é fundamental para assegurar a supervisão necessária da higiene bucal diária. Os profissionais da área odontológica devem demonstrar as técnicas de higiene bucal, incluindo como posicionar adequadamente a pessoa com deficiência. Também devem reforçar a necessidade da escovação diária com dentifrício fluoretado e o uso do fio dental para ajudar a prevenir a doença cárie dentária e a gengivite. As escovas de dente podem ser modificadas para permitir que os indivíduos com incapacidades físicas escovem seus próprios dentes. Manejo do atendimento. Nós temos dois tipos de manejo de comportamento. O de pacientes cooperativos, onde apenas com uma conversa ou com manejo psicológico, o cirurgião dentista já consegue conter esse paciente, ou de pacientes não cooperativos, onde tem a necessidade da intervenção física ou química do cirurgião. Na contenção física, ela envolve a imobilização do paciente. E isso pode ser feito de dois jeitos: pela contenção ativa, que é feita pelos pais, acompanhantes ou os auxiliares do paciente, ou pela contenção passiva, que é feita por blocos de mordidas, pacote pediátrico ou papus board. O objetivo da contenção física é provocar o relaxamento desse paciente para impossibilitar movimentos bruscos feitos por ele, voluntários ou involuntários, que pode atrapalhar o cirurgião dentista durante o atendimento. Ele não pode ser visto por esse paciente como um castigo. O paciente não pode despertar alguma fobia, se sentir preso. E ele deve ser monitorado continuamente pela equipe durante todo o tratamento. Então, esse paciente não pode ficar sozinho, só com o cirurgião dentista. Tem que ter sempre uma equipe para ajudar durante esse atendimento. Aqui nós temos a imagem do papus board, que é a contenção do paciente por completo, para que ele fique totalmente mobilizado. E aqui nessa imagem nós temos a almofada de posicionamento, que ela é indicada para os pacientes que têm alterações musculoesqueléticas. Então, ele meio que abraça esse paciente para que o paciente fique estável e confortável na cadeira do dentista. Na contenção química são usados medicamentos que alteram o nível de consciência, coordenação motora, ansiedade e parâmetros psicológicos do paciente. Isso inclui a sedação e anestesia geral.
Quanto à decisão de escolha entre sedação e anestesia geral, irá depender de uma boa avaliação prévia, comprometimento sistêmico do paciente, responsabilidade familiar, viabilidade econômica, entre outros. Na sedação consciente, conserva-se as vias aéreas e as respostas a estímulos motores e verbais do profissional. Essa técnica somente é realizada em pacientes saudáveis ou com comprometimento sistêmico leve. Caso contrário, é contraindicada. Pacientes com retardo mental profundo, comprometimento sistêmico significativo ou transtornos psiquiátricos severos podem ser submetidos à anestesia geral, que é realizada em ambiente hospitalar. Em alguns casos, é feito atendimento em nível ambulatorial, onde dispensa o uso de anestesia geral, e são feitas técnicas tradicionais. Primeiro, se faz o condicionamento lúdico psicológico do paciente especial, para que se obtenha sua recuperação. Se não houver sucesso, então é feita a contenção física, imobilização ou química, uso de fármacos. Às vezes, as técnicas tradicionais com tensão física não se faz eficaz, sendo necessário outros tipos de intervenção, como a sedação ou anestesia geral. O atendimento em ambiente hospitalar pode oferecer facilidade cirúrgica e segurança, sendo o local mais indicado para executar o tratamento, porém possui um alto custo. Uma proposta de atenção odontológica para pacientes com necessidade de cuidados especiais é o atendimento domiciliar. Dessa forma, os pacientes têm maiores chances de receber cuidados preventivos e de rotina apropriada. O atendimento odontológico oferece uma oportunidade de executar práticas preventivas individualizadas e reduz o risco da criança ou adolescente desenvolver doenças bucais possíveis de prevenção. Projeto Borboleta Azul. Os pacientes que são atendidos nesse projeto são aqueles que possuem a doença chamada de epidermólise bolhosa. Pela falta de condição financeira e alto custo mensal da doença, eles acabam se submetendo a atendimentos por profissionais não qualificados, resultando em perda da qualidade de vida. Este é o objetivo do projeto: possibilitar um bom e qualificado atendimento para esses pacientes sem custo. Essas são algumas das fotos do projeto Borboleta Azul realizado na Clínica Odontológica da FAESA. Conclusão:
É de extrema importância a compreensão, o entendimento do protocolo de atendimento em PNE da odontologia. Essa falta de conhecimento leva a diagnósticos e tratamentos incorretos, prejudicando a saúde desses pacientes. Então, deve ser estabelecida uma boa relação e acolhimento entre profissional e paciente, e também sempre buscando pelo conhecimento e a devida conduta de atendimento. A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora, pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar. Thaís Moraes. Obrigada por assistir até o final. Esse trabalho foi realizado pelos alunos Beatriz Brunelli, Beatriz Pansieri, Shayla Moro, Gabriel Armani, Júlia Bermudes, Manuela Gomes, Marcela Muniz, e a matéria é em Odontopediatria 1.